Fala moçada, tudo bem? Como que vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam. Espero que, vocês, as famílias de vocês, todos estejam, todo mundo tranquilo, todo mundo, bem aí nessa quarentena e nessa situação que em nome de Jesus logo logo vai melhorar, a gente vai poder, voltar à normalidade. Gente, vamos lá pra gente não perder tempo. Gente, fazendo esse vídeo aqui, pra gente fazer uma mini revisão aqui para a prova de vocês. Vocês sabem que as provas, vão ser a partir de semana que vem. Então a gente vai fazer uma breve revisão aqui. A nossa matéria vai desde as nulidades, tá? Desde as nulidades lá no artigo 564 até o RESE, tá? Até o recurso em sentido estrito ali no 581. Então nossa matéria para a prova envolve nulidades, tá? Recursos, princípios recursais e o recurso em sentido estrito, tá no artigo 581, beleza? Bacana, então vamos lá. A primeira matéria que a gente tratou foi em relação às nulidades. O que é importante a gente saber? As nulidades, elas nada mais são do que sanções, ou punições impostas pelo Estado a uma parte no processo que tenha descumprido algum tipo de formalidade. Então, como a gente já falou, um processo ele tem uma forma específica, ele tem um conjunto de atos que devem ser praticados, de acordo com a previsão legal. O que acontece? Quando alguns atos processuais, são descumpridos, ou quando a formalidade exigida para a prática de um ato, ou até mesmo um processo é descumprida, o que acontece? A parte ela tem que sofrer então uma sanção, uma punição. Ou seja, quando um ato processual é praticado em desconformidade com a lei, esse ato ele tem que sofrer uma sanção, uma punição, e aí surge então a nulidade. Então as nulidades elas são as consequências impostas à parte que dentro do processo tenha descumprido alguma formalidade, alguma exigência legal. As nulidades elas podem ser divididas, a gente pode entender que as nulidades são vícios então, as nulidades são vícios ou defeitos processuais, sendo que esses vícios, esses defeitos podem ser divididos em 4. Pode existir o vício da inexistência, pode existir o vício da irregularidade, pode existir o vício da nulidade relativa e da nulidade absoluta. Vamos lá. O que é a inexistência? A inexistência é o vício mais grave, tá? Dos defeitos. A inexistência é o vício que tem maior gravidade e que tem maior consequência. O vício de inexistência é um vício que acontece quando um ato é praticado totalmente fora do possível jurídico. É quando acontece um absurdo, tá, jurídico. De tão grave que é, aquele ato ele simplesmente ele vai ser desconsiderado. Exemplo aqui, vamos pensar um assessor de juiz que assina a sentença pelo juiz, ou imagina uma pessoa que se passa por advogado, mas nem mesmo tem OAB e participa de um processo, participa de uma audiência. Esse defeito é tão grave, é tão absurdo, que esse ato tem que ser desconsiderado, ele não produz efeito nenhum, beleza? Outro vício que a gente tem é o vício da irregularidade. O que é o vício da irregularidade? O vício da irregularidade é um vício meramente formal, um defeito aqui de menor importância, tá? Não faz diferença nenhuma, não causa nenhum tipo de impacto ou consequência jurídica. Esse vício aí da irregularidade acontece quando a gente tem algum ato dentro do processo que ele descumpre, algum tipo de exigência legal, mas assim, de forma mínima, de forma assim, irrelevante, de forma insignificante. Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. Ministério Público que não coloca o rol de testemunhas, por exemplo, na denúncia, alguma peça que, por exemplo, não foi colocada data, por exemplo, ou faltou assinar alguma folha, tá? Ou seja lá, alguma das partes, algum advogado esqueceu de assinar, esqueceu de rubricar alguma folha, ou seja, é um vício irrelevante, é um vício mínimo que não produz nenhum tipo de consequência às partes. Nós temos agora as nulidades, que são as nulidades absolutas e relativas. O que são as nulidades absolutas? Nulidades absolutas são aquelas que dizem respeito ao interesse público
envolvem o interesse público. Por quê? Porque elas decorrem, tá, de uma previsão constitucional. Elas envolvem, tá, direitos ou, né, até mesmo formalidades previstas na Constituição Federal. As nulidades absolutas, elas não envolvem e elas não se limitam ao interesse das partes do processo, elas envolvem o interesse público. E por isso, né, por envolver interesse público, elas não sofrem nenhum tipo de preclusão, elas podem ser alegadas a qualquer tempo, elas podem ser alegadas a qualquer momento, beleza? Elas podem ser alegadas a qualquer momento porque elas não sofrem nenhum tipo de preclusão. A nulidade absoluta, então, ela fere ali, né, interesses em que envolvem a ordem pública. Então, exemplo disso, uma prisão ilegal ali que diz respeito, por exemplo, à súmula vinculante número 11. Por exemplo, o uso de algemas sem nenhum tipo de justificativa, sem nenhum tipo de fundamentação. A parte ser presa e não poder avisar o advogado, não poder nomear um defensor, ou não poder avisar a família. Ou, por exemplo, a falta de advogado, como a gente falou, né? Vamos pensar em outra situação aqui de nulidade absoluta aqui, incompetência do juízo, né? Um juiz absolutamente incompetente, tá? Em razão da matéria. Vamos supor que um processo, vamos colocar aqui, contra o presidente da República, né? Vamos supor que o presidente da República tenha cometido um crime comum. A gente sabe que o processo tem que ser proposto quando o presidente comete crime comum lá no STF e o processo é proposto lá no Senado Federal. Ou seja, uma incompetência absoluta causa nulidade absoluta no processo. Última situação é no caso de nulidade relativa. O que é a nulidade relativa? Nulidade relativa também é um vício dentro do processo, só que esse vício diz respeito somente ao interesse das partes. É um vício que envolve, tá, questões inerentes às partes processuais, tá? Ou ao autor ou ao réu do processo. Por essa razão, a nulidade relativa ela tem que ser alegada por uma das partes, só que, diferentemente da nulidade absoluta, a nulidade relativa ela tem um prazo para ela ser arguida. A nulidade relativa ela sofre preclusão, ou seja, tem um tempo necessário para ela ser arguida, senão aquela nulidade então acaba se convalidando, ou seja, pode ser convalidada ali. A gente percebe que o momento para alegar as nulidades relativas estão ali no artigo 571 do Código de Processo Penal, ou seja, existe um momento específico, né, para arguir as nulidades relativas, e as nulidades relativas elas podem ser convalidadas, tá? Se elas não forem alegadas no prazo, elas sofrem preclusão, se convalidam, beleza? E elas são passíveis de retificação, elas podem sim serem retificadas, né, serem arrumadas. Exemplo aí de nulidade relativa, nós temos, por exemplo, a incompetência territorial, né? Eu cometo um crime contra a honra, contra algum de vocês, aí em Goianésia, ao invés de vocês oferecerem, né, a queixa-crime aí em Goianésia, que é o local do fato, vocês oferecem no meu local, né, onde eu sou natural de Anápolis. Nesse caso, o juiz aqui de Anápolis, ele não é o juiz, né, inicialmente competente, o juiz competente é de Goianésia. Nesse caso, tá, vocês, posteriormente, né, vocês podem alegar nulidade relativa pedindo para transferir o processo aí para Goianésia, beleza? Outra situação de nulidade relativa aí que a gente tem, né, conforme ali a súmula 523 do STF, a deficiência técnica, né, de advogado. Por exemplo, a parte tem um advogado, mas o advogado ele não alega aquilo que tem que ser alegado, né? O advogado não apresenta as teses que têm que ser apresentadas, tá? Nesse caso, a deficiência técnica, né, a deficiência do advogado causa nulidade relativa, beleza?